Olá, o meu nome é Ana Leda, sou estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade de Brasília. Moro em Cavalcante de Goiás, que está localizado a aproximadamente 313 quilômetros de Brasília. Também estamos situados na região da Chapada dos Veadeiros. No município encontra-se parte do território quilombola Calunga. E nesse momento de crise, né, do coronavírus, nós temos adotado algumas medidas para que o vírus não chegue de forma tão brusca na nossa região. Logo que começou a aumentar o número de casos, uma das primeiras medidas adotadas foi o fechamento dos atrativos turísticos, né? Porque nós recebemos pessoas de várias localidades do país. E como nós não temos uma estrutura de saúde que consegue atender para esse tipo de demandas, isso foi muito importante. No dia a dia, nós temos seguido as orientações das organizações de saúde, né, como o uso de máscara, evitar aglomerações, sair de casa somente para as atividades essenciais. Nos comércios entram uma, duas pessoas no máximo. Para entrar também é preciso estar usando máscaras. E nas comunidades quilombolas, nas comunidades tradicionais, recomenda-se, né, que evite a circulação, né, para que o vírus não se propague também nessas regiões. No momento, nós temos um caso suspeito, estamos aguardando pelos dados oficiais se confirma ou não. Como é uma cidade pequena, né, gera certa tensão, as pessoas ficam muito receosas assim de sair, principalmente as pessoas mais velhas assim. Mas apesar disso, a gente ainda encontra pessoas circulando pelas ruas, assim, crianças, jovens e até mesmo pessoas mais velhas assim. Grande parte fica com um pouco de receio, mas a gente encontra aqueles que dão uma quebradinha nas orientações. E aqui, assim, os órgãos responsáveis, né, pelo município têm feito um trabalho bom, né? Eles têm orientado bastante, assim, e feito recomendações. Aqui também a gente tem visto como os movimentos solidários eles têm funcionado, né? Assim, por exemplo, a gente vê algumas organizações estão entregando cestas básicas para as famílias. Esse auxílio emergencial também de R$ 600 tem ajudado também bastante as famílias, né? E principalmente nesse momento, né, que grande parte das famílias vivem do turismo, assim, das atividades que estão ligadas às atividades turísticas. E assim, nesse cenário, no contexto mais amplo, assim, nacional, é importante, né, a gente, apesar de estar aqui, a gente tomar alguns cuidados, por exemplo, da questão das notícias, né, que estão sendo divulgadas nas redes sociais, muitas fake news, né, então devemos ficar mais atentos a isso, assim, e também na importância que nós temos que dar para a ciência, né, e de valorização e de seguir mesmo, né, as recomendações que eles estão fazendo, assim, para a gente não ficar acreditando em coisas que não fazem sentido. E nesse, assim, uma coisa que eu queria ressaltar é a questão das mulheres, né, nesse momento, assim, é importante a gente falar disso, porque no nosso contexto histórico é comum, assim, a gente ouvir que as atividades domésticas são atividades das mulheres. E não é isso, assim, a gente tem que estar reavaliando essas coisas, entender que as atividades domésticas não são atividades que devem ser realizadas pelas mulheres, e sim por todos que estão dentro desses ambientes, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar. E nesse momento, assim, de estressante, né? Às vezes de ficar muito tempo dentro de casa, a gente tem que procurar, né? Fazer algumas atividades que façam que a gente relaxe um pouco. Então é importante, né? Nós fazermos exercícios, fazer as leituras, né? Também são bastante importantes.
Uma coisa que eu gosto muito de fazer é o artesanato. Eu gosto de fazer crochê, filtro dos sonhos, que são coisas bem simples de fazer, né, que já ajuda a passar o tempo. E você aprende essas coisas na internet, só ir lá no YouTube e procurar por artesanatos, como fazer artesanato de jornal, de fazer crochê, e você vai aprender uma infinidade de coisas. Também, né, os filmes, as séries têm ajudado bastante assim a passar o tempo. E é isso. Fica aí um abraço para vocês, e é importante que todos fiquem em casa, assim, sempre que puderem sair mais para as atividades essenciais, e lembrar, né, que os atrativos turísticos da Chapada dos Veadeiros estão fechados.